Nós finalizamos nos vídeos passados o tema de decisão judicial. E aí nós vamos iniciar agora o tema sobre coisa julgada, certo? Então, passando toda aquela linha do tempo do processo, né? Nós já estudamos nessa disciplina a formação do processo, né? Que ele se forma justamente com a petição inicial, né? A propositura da petição inicial pelo autor. E aí o juiz analisa aquela petição inicial e ele vai ou rejeitar a petição inicial, né? Ou então ele recebe a petição inicial. E aí, se ele receber essa petição inicial, ele vai citar o réu para que ele compareça à audiência de conciliação e mediação, não tendo chegado a um acordo. O réu vai apresentar a defesa, né, que a defesa clássica do réu é a contestação, mas ele pode apresentar outros tipos de respostas. E diante dessa defesa do réu, se ele alegou alguma defesa indireta, né, aquela defesa que apresenta um fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, então deve-se abrir um prazo para que o autor ele fale nos autos, ele apresente réplica, e aí depois dessa réplica, o juiz vai dar um despacho saneador, pedindo para que as partes digam quais são as provas que ele pretende produzir, além daquelas que já estão carreadas nos autos, certo? E aí, com isso, o juiz vai apontar os pontos que ainda continuam controvertidos no processo, para que efetivamente se passe à fase de instrução. Nós vimos a fase de instrução, vimos a questão da audiência de instrução e julgamento, vimos a teoria geral da prova, os meios de prova que podem ser produzidos no processo, qual a importância da prova para o processo, né? E aí chegamos na etapa da decisão judicial. Passado todo esse procedimento, né, do processo de conhecimento, chegamos na etapa da decisão judicial, onde o juiz ele vai se debruçar sobre todos os argumentos de fato e de direito e todas as provas que foram produzidas no processo para efetivamente proferir a decisão, seja de procedência ou de improcedência. E aí nós já conversamos como é feita essa decisão, como ela deve ser feita, que deve ser fundamentada, né? Quais os modos dessa decisão. E aí vamos para a etapa subsequente, que é justamente a formação da coisa julgada. E o que é que a gente quer dizer quando fala em coisa julgada? Para quem nunca ouviu falar em coisa julgada, a coisa julgada, quando a gente fala em coisa julgada, nós estamos dizendo que aquela demanda, certo? Ela já passou por todas as etapas que poderia passar dentro daquele procedimento do conhecimento, né? E aí chegou na fase de decisão judicial, foi proferida uma decisão e transitou em julgado. Depois que transita em julgado, certo? Ou seja, quando não existe mais possibilidade de se discutir aquela decisão, seja por recurso, enfim, dentro daquele processo não há mais como se discutir a decisão, então transita em julgado. Transitar em julgado é dizer que contra aquela decisão não cabe mais recurso. E aí é dada uma certidão pela Secretaria do Juízo, e a partir daquele momento em que se transita o julgado a decisão, em que não há mais como se discutir através de recurso a justiça daquela decisão, dizemos que se formou a coisa julgada. A formação da coisa julgada quer dizer que aquela decisão judicial ela se torna imutável, certo? E aí nós temos a possibilidade de formação de dois tipos de coisa julgada. Nós vamos ver ao longo dessas aulas, que é a coisa julgada formal e a coisa julgada material. Quando a gente fala em coisa julgada, sem dar nenhum outro tipo de denominação, nós estamos falando da coisa julgada material. E aí, qual é a diferença entre coisa julgada material e coisa julgada formal? A diferença é que coisa julgada material, nós estamos dizendo que o que foi discutido naquela demanda não poderá mais ser discutido nem naquele processo, nem em nenhum outro processo judicial. Por quê? Porque ficou imutável tanto as questões processuais, né? As questões processuais que foram decididas
naquela demanda específica, quanto ficou imutável também a decisão, a discussão das questões de mérito do processo, né? As questões de mérito também ficaram imutável, ficou imutável, de modo que eu não posso mais discutir nem naquele mesmo processo, porque ele já transitou em julgado, não cabe mais recurso, nem posso discutir aquela matéria em nenhum outro processo. Tanto é assim que no artigo 485, que são os casos de julgamento, né, de resolução sem julgamento de mérito, nós verificamos os casos efetivamente em que se julga, que se extingue o processo porque ele já está sob o manto da coisa julgada. E aí nós temos o artigo 485, diz que o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 5º, reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Então, verificando que aquela matéria já foi efetivamente decidida em um processo anterior, ficou sob o manto da coisa julgada material, se eu renovar aquele pedido judicialmente, o que é que vai acontecer? O juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito, porque o método daquela demanda já foi julgado no processo anterior e está imutável, porque está sob o manto da coisa julgada material. E a diferença da coisa julgada material para a coisa julgada formal é que a coisa julgada formal é uma espécie de preclusão, certo? A que vai se submeter àquela decisão judicial que não analisa o mérito da decisão. É uma instabilidade apenas endoprocessual. E o que eu quero dizer com isso? Digamos que, vamos pegar um dos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil, em que o juiz ele extingue o processo sem resolução de mérito. E aí digamos que o juiz ele julgou sem resolução do mérito, porque ele verificou que aquela petição inicial ela tinha que ser indeferida, pediu para ser emendado pelo autor, o autor não fez a emenda inicial e o juiz julgou indeferir a petição inicial e, portanto, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Veja, não há aí a incidência da coisa julgada material. Por quê? Porque o juiz não se debruçou sobre o mérito do processo. Então, em relação a isso, tendo verificado que o juiz apenas indeferiu a petição inicial, mas não se debruçou sobre o mérito da causa para dizer que a parte não tinha razão, aquela parte, se ela efetivamente corrigiu os erros que tinha na petição anteriormente, ele pode ingressar com um novo pedido discutindo a mesma causa, a mesma demanda, certo? A mesma pretensão. Então, nós verificamos aí que, não havendo a resolução de mérito, o autor, em regra, pode ingressar com nova demanda para discutir aquela mesma questão de direito. Mas, naquele mesmo processo, ele não vai mais poder discutir. Ou seja, indeferir a petição inicial, transitou em julgado aquela decisão, o autor ele pode até discutir aquela mesma pretensão, mas em outro processo. Não se poderá mais discutir aquela mesma questão naquele mesmo processo em que o juiz indeferiu a petição inicial e transitou em julgado. Então, a coisa julgada formal é a impossibilidade da parte discutir aquela questão, aquela pretensão naquele mesmo processo que transitou em julgado, certo? Coisa julgada formal aplica-se àquele mesmo processo em que foi proferida a decisão que transitou em julgado. No caso da decisão de indeferimento da petição inicial, se ela transitou em julgado, não foi apresentado nenhum tipo de recurso, o que é que vai acontecer? O autor, a parte, ela não pode mais discutir aquela decisão dentro daquele mesmo processo. Isso é a coisa julgada formal. Se for uma decisão que impeça o julgamento e a discussão, ou melhor, a discussão naquele mesmo processo, como em outros processos, dizemos que ocorreu a formação da coisa julgada formal e material, certo? Deu para vocês entenderem? Se vocês não conseguirem entender essa distinção entre coisa julgada formal e material, vocês mandam um e-mail para mim que eu tento
tirar as dúvidas que porventura ainda subsistam. Então, gente, falando de coisa julgada, o artigo 502 e o CPC, ele diz que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então aí está efetivamente uma classificação, uma conceituação de coisa julgada material. O artigo 502 diz de forma clara que coisa julgada material ela acontece quando a decisão se torna imutável e indiscutível com relação a uma decisão de mérito, ou seja, não é uma decisão que decide apenas questões processuais, mas também decide o mérito da própria demanda e, por isso, impede que aquela pretensão seja discutida em um outro processo, nos casos em que não se sujeita mais a recurso. Quer dizer que, nos casos em que a decisão tenha transitado em julgado. E aí temos o efeito negativo da coisa julgada e o efeito positivo. O efeito negativo da coisa julgada é impedir que a mesma questão seja decidida novamente. Como nós já conversamos desde o início dessa aula, quando se forma a coisa julgada material, eu não posso mais discutir aquela questão de mérito que foi decidida naquela decisão que transitou em julgado em outro processo judicial. Nós veremos também que existem questões processuais que também ficam sob o manto da coisa julgada material, certo? Mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, de regra, fica imutável a decisão de mérito que foi proferida dentro de um processo de cognição exauriente, em que o juiz ele efetivamente analisou todas as provas do processo, todos os fatos e fundamentos levantados no processo, certo? E aí ele proferiu decisão que transitou em julgado. Essa questão de mérito não poderá ser mais discutida em outros processos judiciais, certo? Esse é o efeito negativo da coisa julgada material. O efeito positivo da coisa julgada material é que vincula o julgador de uma segunda causa que não poderá decidir aquela questão de forma diversa do que foi decidido no primeiro processo. Então aí nós estamos falando quando aquela questão que foi decidida no processo anterior vai ser uma questão incidental no processo e em um segundo processo. E aí nós vamos conversar também, e vou explicar bem direitinho, quando fala dos limites objetivos da coisa julgada, o que é uma questão prejudicial incidental e o que é uma questão principal. Mas só para que a gente possa compreender esses efeitos da coisa julgada, que estamos tratando agora. Foi proferida uma decisão, a decisão transitou em julgado, não cabe mais recurso daquela decisão, e aí formou-se a coisa julgada material e formal. Formal no sentido de que eu não posso mais discutir aquela questão dentro daquele mesmo processo, e material, eu não posso mais discutir aquela questão principal em nenhum outro processo, certo? Porque está sob o manto da coisa julgada formal e material. O efeito negativo dessa coisa julgada, já vimos, é que essa questão não pode mais ser decidida em nenhum outro processo subsequente. E o efeito positivo é que, digamos que aconteceu o julgamento dessa causa principal, ficou sob o manto da coisa julgada. Um exemplo, a ação de investigação de paternidade. Digamos que o autor entrou apenas com uma ação declaratória para que se ficasse configurado que aquele réu era efetivamente seu pai biológico. E aí, com uma ação declaratória, foi decidida a questão principal, que era justamente declarar a paternidade do réu em relação ao autor. E aí ficou declarado e ficou decidido que, diante das provas produzidas nos autos, exame de DNA, enfim, todas as provas carreadas nos autos, se constatou que o réu efetivamente era o pai biológico do autor. E aí proferiu-se a decisão meramente declaratória, né, que nós já vimos que é uma das classificações de decisões dentro daquela classificação, tanto da quinária quanto da trinária. E aí deu-se uma decisão meramente declaratória,
declarando que o réu era pai do autor. Então, transitou em julgado, não cabe mais recurso. Houve a coisa julgada formal, porque dentro daquele processo de investigação de paternidade não poder-se mais discutir a questão da paternidade, e também a material, porque em outro processo também eu não poderia discutir, porque aquilo já estava decidido. E aí, o que isso pode trazer como efeito positivo da coisa julgada? Digamos que, com a decisão declaratória desse primeiro processo, o autor dessa demanda, filho do réu, ele ingressa com uma nova demanda requerendo alimentos. E aí, utiliza como questão incidental para esse pedido principal, veja, o pedido principal dessa segunda demanda é o pedido de alimentos. Mas, como questão incidental para esse pedido, ele traz a alegação, o argumento de que é filho daquele réu. E aí, o efeito positivo da coisa julgada quer dizer que, quando o juiz pegar para decidir essa segunda demanda, ele não pode decidir a questão da incidental da paternidade de modo diferente do que foi decidido no processo anterior. Por quê? Porque aí, se ele chegar, não, tem uma questão incidental, antes de decidir a concessão de alimentos, eu tenho que analisar, né, e enfrentar a questão incidental, que é se o réu é pai ou não do autor que está pedindo alimentos. Se não houvesse a decisão anterior, aí ele poderia se debruçar e decidir de acordo com suas convicções e do que está provado naquele processo. No entanto, como já existe uma decisão anterior de investigação de paternidade, que está sob o manto da coisa julgada material, quando ele se debruçar sobre a causa incidental, a questão incidental no segundo processo, ele tem obrigatoriamente que observar o que foi decidido, está sob o manto da coisa julgada material, e assim ele vai dizer na sua decisão: considerando que já foi comprovado no processo tal, aí vai botar o processo anterior, que o réu é efetivamente pai biológico do autor, do demandante, né? Matéria essa, questão essa, que foi decidida como questão principal e, portanto, está sob o manto da coisa julgada material. Reconheço, né, mais uma vez, que o réu é genitor e, por conta disso, em decorrência disso, ele tem o dever de prestar alimentos para o autor, aí vai botar o percentual, enfim. Então, essa questão incidental, né, o efeito positivo da coisa julgada é justamente que no segundo processo, sendo levantada aquela questão principal que foi decidida anteriormente, como questão incidental no segundo processo, esta questão incidental não pode ser decidida de forma diferente do que foi decidido anteriormente, certo? E quais são os pressupostos para a formação da coisa julgada material? O primeiro pressuposto para a formação da coisa julgada material é uma existência de uma decisão judicial fundada em cognição exauriente. Ou seja, para que se forme a coisa julgada material, é necessário que o juiz tenha proferido uma decisão depois de uma cognição exauriente. E aí nós já vimos o que é uma decisão sobre cognição exauriente e uma decisão sobre uma cognição perfunctória. Perfunctória é aquela cognição que ela é superficial, né? Geralmente em relação às decisões provisórias, né? As medidas provisórias que são requeridas, como as tutelas de urgência, né? Então o juiz não dá tempo dele analisar todas as provas, às vezes não foram produzidas nem todas as provas nos autos, mas diante de uma necessidade, de uma urgência, o juiz ele antecipa a tutela, que seria final, provisoriamente. Mas essa decisão pode vir a ser alterada. Então, ela obviamente não está sob o manto da coisa julgada material. Diferentemente é quando nós já passamos por todas aquelas fases e etapas do processo de conhecimento que nós já conversamos desde o começo do vídeo, já foram produzidas todas as provas, o juiz já tem todos os elementos necessários e possíveis de se produzir naquele processo para proferir uma decisão.
Aí temos uma cognição exauriente, porque foram produzidas todas as provas que poderiam ser carreadas naquele processo. E nesse caso, para se formar coisa julgada material, é necessário, né, que o juiz tenha tido essa cognição exauriente. O segundo pressuposto é a ocorrência do trânsito em julgado, que nós já falamos. Então, primeiro eu tenho que ter uma decisão proferida em cognição exauriente. Segundo, tem que ter ocorrido o trânsito em julgado. O que é isso? Não caber mais recurso contra aquela decisão. Ocorrendo esses dois pressupostos, nós temos a formação da coisa julgada formal e material, certo? Aí no slide fala um pouco sobre a coisa julgada formal, que nós já conversamos desde o início da aula, né? Coisa julgada formal é justamente a preclusão a que se submete uma decisão judicial que não analisa o mérito da ação judicial, ou seja, é uma instabilidade apenas endoprocessual dentro daquele processo, mas não se estende para os processos futuros. E aí temos os regimes de formação de coisa julgada. E quais são os regimes de formação da coisa julgada no direito brasileiro? Nós temos 3 regimes. O primeiro regime, que é a regra geral, é a coisa julgada pró e contra. É quando dizemos que a decisão judicial ela vai ficar sob o manto da coisa julgada, independente do resultado da decisão. Seja uma decisão de procedência, seja uma decisão de improcedência. Em qualquer caso, a decisão judicial ela vai ficar sob o manto da coisa julgada. E com relação a isso, nós temos os artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. O 502 nós já vimos, né? Que diz que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. E 503 caput, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, vemos que, como regra geral, a decisão, seja de procedência ou de improcedência, ela fica sob o manto da coisa julgada material, formal, certo? Atendendo àqueles 2 pressupostos: decisão em cognição exauriente e trânsito em julgado. O segundo regime de formação de coisa julgada é o coisa julgada segundo eventos litis. E aí, disse que, nesse caso, nesse regime de formação de coisa julgada, ela só se formará dependendo do tipo de decisão que vai ser proferida, ou de procedência ou de improcedência. Então, apenas em um desses casos é que se formará a coisa julgada. De acordo com a maior parte da doutrina, não encontramos esse tipo de regime de formação no processo civil. É um tipo de regime de formação de coisa julgada que encontramos muito comumente no processo penal. Eu não sei se vocês já viram o processo penal, em que fase vocês estão de penal, mas quando vocês virem processo penal, vocês vão ver que as decisões condenatórias, né, elas podem ser revistas a qualquer tempo em favor do réu, que é chamada revisão criminal. Então, o réu foi condenado hoje, sei lá, a 20 anos de reclusão. Ele pode ter passado 5 anos preso, não ter movimentado nada no processo, e mesmo assim, se surgir uma prova nova, um fato novo, né? Um fato novo que eu digo, aquele fato que mesmo acontecido anteriormente, não se tinha a prova, não se podia prová-lo no momento da sentença, e se consiga provar posteriormente aquele fato em benefício do réu, é possível rever a decisão judicial condenatória, certo? Então, nós percebemos que, nesse caso, é possível modificar a decisão e não se forma a coisa julgada, nesses casos de sentença penal condenatória, certo? O terceiro regime de formação da coisa julgada é a coisa julgada segundo o evento probationis. E aí disse que a coisa julgada só se forma nesses casos com o esgotamento das provas,
com o esgotamento da produção de provas. Se por algum acaso a ação for julgada improcedente por insuficiência de provas, essa decisão não fará coisa julgada material, de modo que a parte ela pode ingressar com uma nova ação judicial, discutindo aquela mesma questão nessa nova demanda. E aí existem casos específicos em que a formação da coisa julgada acontece segundo evento probationis. É o caso da coisa julgada coletiva, que está previsto no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. E esse artigo 103 diz que, nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada. Aí vem falando aqui da questão das provas. Erga omnes, inciso 1º, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso 1º do parágrafo único do artigo 81. Então, veja que se na relação de ação coletiva do Código de Defesa do Consumidor houver um julgamento improcedente da demanda por insuficiência de provas, não se formará coisa julgada material e a parte, qualquer interessado, poderá ingressar com uma nova demanda, discutindo aquela questão, se trouxer novas provas para os autos. Então, esses são os regimes, efetivamente, da coisa julgada. E aí, depois de a gente conversar sobre esses regimes de formação da coisa julgada, nós passamos a conversar efetivamente sobre os limites objetivos. Nós vamos ver que tem os limites objetivos, subjetivos e temporais da coisa julgada. Os limites objetivos é justamente nós conversarmos sobre que tipo de matéria fica imutável com a coisa julgada. Que tipo de questão, que tipo de elementos da decisão fica imutável pela ocorrência da coisa julgada. Os limites subjetivos é a gente conversar sobre quais partes, quais pessoas ficam abarcadas sobre aquela decisão judicial que transitou em julgado. E os limites temporais é a questão, efetivamente, dos efeitos da coisa julgada. Começando a nossa conversa sobre os limites objetivos da coisa julgada, nós primeiramente temos que voltar um pouquinho, numa revisão bem rapidinha, sobre as questões da cognição judicial. Que isso daí vocês estudam ou em teoria geral do processo ou em processo civil 1, que é a questão dos limites de cognição do judicial, sobre o que é que incide a cognição judicial, Então, é uma discussão bem do iniciozinho do estudo do processo, mas que a gente vai fazer uma revisão para que vocês consigam compreender esses limites objetivos da coisa julgada. Quando vocês estudaram cognição judicial, no comecinho ali do estudo do processo civil, vocês viram que temos as questões principais e as questões incidentes ou incidentais ou prejudiciais. A questão principal é aquela questão que tem que ser resolvida principal e ter tanto. Ou seja, ela tem que ser decidida de forma principal, é o objeto litigioso da demanda, É o que se pretende com aquela tutela jurisdicional. É o principal, é o objeto realmente que se requer numa ação judicial. Chama-se o tema decidendo, Porque é o objeto da demanda judicial. Por exemplo, na questão de alimentos, que nós falamos na ação de alimentos, nós verificamos que o objetivo principal do demandante era receber alimentos do demandado. Esse era o tema decidendo, essa era a questão principal, não obstante existirem questões incidentais e prejudiciais que deveriam ser analisadas pelo juízo. Mas a questão principal a ser decidida era justamente se o demandante tinha direito ou não a receber alimentos daquele demandado, certo? E com relação a essa questão principal,
aplica-se o regime comum da coisa julgada. Em que sentido? No sentido do que tem na previsão do artigo 503 do CPC, que diz que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, verificamos que a questão principal, ela fica sob o manto da coisa julgada. Como regra, a questão principal sempre ficará sob o manto da coisa julgada material, certo? No outro giro, nós temos a questão incidental, a questão incidente, a questão prejudicial. O que é uma questão incidental? A questão incidental é justamente aquela questão que deve ser resolvida incidentalmente pelo magistrado como etapa necessária para o julgamento da questão principal, mas ela não vai ser decidida pelo juiz. Em regra, essa questão prejudicial incidental ela não é decidida, não consta no dispositivo da ação judicial, mas apenas como fundamento, como análise no fundamento da decisão, para justificar aquela decisão da questão principal, certo? E aí, é uma questão que é resolvida incidentertanto. Ela é resolvida de forma incidental apenas, mas que não fica sob o manto da coisa julgada. Exemplo, também nessa questão em que se requer os alimentos. Verifique que eu estou requerendo os alimentos, certo? Que aquela pessoa pague alimentos para mim. E eu fundamento esse meu pedido dizendo que aquela pessoa, aquele réu, é meu pai biológico. E por conta disso, ele tem a obrigação de me pagar alimentos. Veja, a questão principal a ser decidida é se o réu deve me pagar alimentos. E o que tem que ser analisado para que isso aconteça é aquele binômio. Necessidade do alimentando, né? E possibilidade do alimentante. Então, nisso cinge-se a questão principal. Mas para que eu possa decidir a questão principal como juíza, eu tenho que enfrentar uma questão incidental. Porque o autor alega que aquele réu, aquele demandado é seu pai biológico. Então, eu não posso passar para a questão principal sem antes analisar essa questão incidental. E, esquecendo a ideia que falamos antes, de que essa questão incidental foi decidida em outro processo judicial, nós temos que o juiz pode muito bem, no fundamento, né, nos fundamentos da sua decisão judicial, na fundamentação, dizer que diante das provas carreadas nos autos, verificou-se que efetivamente o demandado era o genitor biológico, né, era o genitor do demandante, e nisso se comprova o fundamento fático do autor, e com base nisso ainda verificando o binômio de necessidade e possibilidade, se efetivamente estava verificando que o autor tinha direito de receber os alimentos e vai justificar. Aí no dispositivo, o magistrado já não toca mais no assunto da paternidade. Ele apenas condena o réu ao pagamento de alimentos no valor tal, percentual tal, sobre o salário mínimo e tal, e tal, e tal. Veja, que a questão incidental ela é enfrentada na fundamentação da decisão, certo? Mas ela não consta em regra no dispositivo. A regra é essa. Só vai ficar sob o manto da coisa julgada material a questão principal. A questão incidental, ela não fica imutável pela coisa julgada material. No entanto, existem algumas exceções, né, que se atendendo a alguns requisitos, essa questão prejudicial, ela pode efetivamente ficar sob o manto da coisa julgada material. E aí, nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo.